Boa tarde. Estou aqui para finalmente inaugurar a primeira parte de uma série de vídeos que eu vou fazer enquanto eu leio este livro aqui, Caminho do Artista. Não sei por que eu tô tão travada. Acho que é porque esse vídeo é um pouco mais formal, talvez, do que os meus vlogs habituais. É menos... Não é que seja menos despojado, porque ainda vai ser eu fazendo, né? Mas o formato é mais estranho pra mim, então eu não sei nem como introduzir o assunto. Mas aqui está, gente, tá? Enfim, estou lendo. Qual é a história minha com este livro? Nenhuma por enquanto. O que está acontecendo, gente, é que eu estou atrasada no rolê, pra variar. Há uns anos atrás, eu não me lembro quantos, se foi 1 ou 2, virou uma febre entre as meninas que eu seguia no YouTube este livro. A Julia Cameron está sendo publicado aqui no Brasil pela Sextante. Ele voltou pro YouTube uns anos atrás, quando todas elas começaram a ler esse livro ao mesmo tempo. Mas esse livro, gente, ele é de 92. A Julia Cameron é uma roteirista e escritora de peças de televisão, de filmes, tá? Ela é roteirista. E ela dá essas aulas de desbloqueio criativo em Nova York há muitos anos. E aí tem essa parada, se isso aqui é meio coach, se não é coach. Então deve ter sido os primórdios do que seria um coach. Autoajuda, o que é bem óbvio que é. Eu tava falando inclusive com o pessoal do meu Catarse Assinaturas, que um deles estava, isso me cheira a autoajuda. É autoajuda, né, gente? Qualquer coisa que ajude a gente a desenvolver certa habilidade ou tarefa é um livro de autoajuda. Se é caça-níquel, se não é caça-níquel, descobriremos, porque eu serei cobaia para vocês, sabe? Aquele lance, li o Caminho do Artista para que você não precise, mais ou menos isso. Mas não sabemos. Eu estou na página 67, estou no início do livro. Ele é um programa de 12 semanas com tarefas pra gente fazer para desbloquear a criatividade. Estou bloqueada criativamente? Não necessariamente, talvez, e talvez esteja em negação. Eu tenho a sensação de que eu não estou bloqueada criativamente porque as ideias estão surgindo e eu estou anotando várias. Mas o meu problema está sendo de realmente seguir com alguma coisa e desenvolver todas as minhas ideias. Enfim, tem um quote do Martin Scorsese. Este livro é uma ferramenta muito valiosa para quem deseja se conectar com a própria criatividade. Não, sabe que não foi muito criativo, Martin Scorsese? Essa é a sua frase. O livro dela não é focado em uma arte em específico, tá? Não é só para escritor, não é só para artista de desenho, né? E pintura. Não é só para... É para todo mundo. É para atores, é para diretores, é para um advogado que sempre sonhou em ser um chefe de cozinha e não foi, agora é um profissional frustrado por conta disso. Então, esse livro meio que me deixou curiosa do que ele pode causar nas pessoas. O que eu posso dizer das minhas primeiras impressões agora é que essa é a minha primeira impressão. Achei umas ideias aqui bem interessantes, porque é um livro que ele meio que te ensina a ser saudável mentalmente. Eu não tenho qualquer habilidade artística, Cris. Não precisa. Você pode ler este livro e ele vai te ajudar de alguma forma. Pelo menos assim, para onde eu tô vendo que ele está rumando. Primeiro, eu acho que eu vou falar um pouco com vocês a respeito da minha experiência específica de carreira. Eu comecei a trabalhar muito nova. Com uns 17 anos, eu já estava colorizando quadrinhos. Eu, na realidade,
sempre criei muitas histórias na minha cabeça, gente. Muitas. Desde que eu brinco com os meus brinquedos de faz de conta, eu crio histórias. E eu sempre gostei muito de animação. Animação sempre foi o meu rolê. Ai, mas histórias em quadrinhos. Gente, só aconteceu. Histórias em quadrinhos só aconteceu. O meu interesse maior sempre foi animação. Essa urgência de criar histórias me levou para o desenho, que me levou para a colorização. E aí, como de todos esses processos, a colorização foi o mais fácil de desenvolver, eu acabei seguindo a carreira de colorização. E eu virei colorista de histórias em quadrinhos. Por conta de influências, vida acontece, oportunidades que foram surgindo, etc. Gosto do meu trabalho, gosto do resultado do meu trabalho e tô fazendo ele há 20 anos. Tem uma parte que a Julia Cameron comenta, né, que ela trabalhava como roteirista na Paramount e ela tinha por volta de 30 anos de idade. E aí ela fala algo do tipo: eu era criativa em espasmos, como um ato de vontade própria, fruto do ego, amando dos outros. E é assim que eu venho me sentindo trabalhando com histórias em quadrinhos. O meu trabalho, claro, de colorização, ele tem uma pontinha de criatividade, mas ela não sacia todas as minhas vontades de criar. E é por isso que, durante um período da minha vida, eu estava colorindo e planejando o lançamento de projetos autorais. Foi quando eu publiquei Totalmente Subjetivo, Amo Minha Roomie, Patas Sujas, O Uso das Cores. Fazer tudo ao mesmo tempo resultou em uma síndrome de burnout. Caso vocês não saibam, burnout é a doença mental do momento. Todos nós estamos com burnout, ok? Burnout é uma palavra gringolesa para exaustão crônica. A maneira como ela se manifesta nas pessoas é diferente. Tem gente que teve apagão de memórias. Teve gente que simplesmente não queria mais sair da cama, porque às vezes fica aliado com um processo de depressão profunda. Tem gente que, sei lá, começa a desenvolver doenças sérias, cardíacas, autoimunes e o escambau. E tem pessoas que simplesmente entram num processo, e foi o meu caso, de infantilização, eu diria assim, talvez, não sei, talvez a minha terapeuta me bata se eu disser isso, mas foi um processo de infantilização que eu sofri, onde eu simplesmente parava na frente do computador e birrava, que nem uma criança de má vontade, dizendo assim: eu não quero trabalhar, eu não quero trabalhar, eu odeio isso aqui, eu não aguento mais trabalhar, eu não vou trabalhar, eu não quero trabalhar, e eu simplesmente passava dias assim na frente do computador sem produzir nada. Cagando prazos, fazendo tudo errado. Isso foi por volta de 2015, começou em 2015 e por 2016 que se consolidou e que eu realmente comecei a tratar. Os projetos de colorização pagavam as minhas contas, e aí eu acabei dando uma prioridade, um peso maior para os trabalhos de colorização e rechacei os meus projetos autorais por conta da falta de retorno financeiro que eles me davam. Por mais que eu comercializasse eles e tudo, não dava um retorno financeiro suficiente para eu ganhar minha vida, pagar as minhas contas, etc. Como o trabalho de colorização exigia muito menos emocionalmente de mim, eu acabei ficando anos dedicada a ele para descansar a cabeça e tentar me reerguer. Só que já faz uns anos, galera, que eu me considero recuperada do burnout, apesar de que o burnout é uma coisa que nunca vai embora, só tem uma manutenção dele. Então, desde então, eu estipulei regras muito rígidas para minha rotina, onde eu faço nadas, onde eu descanso
onde eu encerro o trabalho num determinado horário, onde eu tenho um limite, onde eu não trabalho finais de semana, onde eu tenho uma rotina de exercícios que eu não vou abrir mão, porque fazem bem pro meu corpo e pra minha cabeça, etc, etc, etc. E aí, desde então, desde que eu me recuperei desse burnout, eu comecei a ficar com aquela ânsia de escrever, ânsia de criar minhas histórias, ânsia de continuar os meus projetos, porque o trabalho de colorização se tornou repetitivo, eu não tenho mais para onde evoluir dele. Ele veio como uma consequência dos meus interesses, não como algo que eu realmente estivesse sonhando em trabalhar com. E eu sei que muitas pessoas não trabalham com seus sonhos, né, gente? É o normal, inclusive, as pessoas não trabalharem com seus sonhos. Ninguém aqui vive no mundo das nuvens de algodão doce. Mas de alguma forma, gente, a criatividade em mim, ela precisa sair, ela precisa ser parida. Então, de uns anos pra cá, me voltou essa sede de publicar as minhas próprias histórias, só que eu preciso implementar isso na minha rotina de uma forma que não me prejudique como me prejudicou no passado. Isso faz com que o processo se torne muito mais lento e eu vou ser obrigada a tomar algumas atitudes para fazer esse negócio andar, mesmo que devagarzinho. Eu falo isso, gente, porque como eu venho me tratando do burnout há um bom tempo, várias táticas que são colocadas aqui nesse livro eu já implemento de alguma forma ou de outra. Porém, eu vou, mesmo que seja repetitivo, eu vou tentar fazer algumas dessas coisas aqui, porque como eu falei, eu quero ser a cobaia dessa leitura. Bom, gente, como eu me enrolei pra gravar aqui, o sol está se pondo, eu vou ligar as luzes, eu quero deixar isso anunciado, para que não haja aquele corte onde a luz tá baixa, de repente, pã! Então, galera, para essa primeira parte, eu vou comentar com vocês algumas coisas que eu sublinhei nesse livro. Como eu falei, gente, isso aqui é um programa de 12 semanas. Eu não vou fazer em sequência. A parte 2 vai sair quando a parte 2 sair. Então, eu não vou conseguir fazer num ritmo louco, até mesmo porque eu preciso respeitar a minha rotina de descanso e coisas do gênero, então não posso me sobrecarregar muito. Então vamos começar. Uma coisa que eu preciso dizer, fazer um disclaimer aqui, a respeito do início do livro, a apresentação e a introdução, etc., é que a autora se mostrou católica em um nível que me assustou. Então, gente, eu sou uma pessoa agnóstica. E mesmo eu, que sou aberta a várias religiões e coisas do gênero, fiquei com o nariz muito torcido no início, tá? Porque ela fala muito a respeito de como a criatividade vem de Deus. E que nós só estamos aqui como um canal que coloca no papel o que Deus manda a gente botar. Eu sei, tá? Você que é ateu, tá? Você que é agnóstico, que nem eu, ou de outras religiões, deve estar fazendo uma careta horrível, eu sei. Eu confesso que o início desse livro foi muito difícil e que isso me incomodou muito. Mas ela mesma fala aqui que isso não é um impeditivo para continuar a leitura e a gente pode substituir essa questão toda de Deus por inspiração, tá? Ou outra palavra que vocês acharem mais interessante. Só relevem essa parte e o resto a gente consegue separar o joio do trigo para se beneficiar. Já na apresentação tem uma frase que me marcou bastante. Ela fala assim: nossa obra que cria o mercado e não o mercado que cria nossa obra. Qual é o problema atual da maior parte das pessoas criativas que estão na internet? Elas querem fazer o que o mercado pede para elas
E aí elas ficam infelizes fazendo a arte delas. Ai, Cris, o que você quer dizer que eu tenho que viver de miçanga na praia? Eu não quero dizer nada, cara. Eu tô só tentando desconstruir a tua cabeça. Não tô te dando solução de nada. A solução quem busca é tu. A única coisa que eu vou aqui é questionar as tuas certezas. E a autora aqui também. Se vocês clicaram nesse vídeo é porque vocês têm interesse de desbloquear criativamente. Agora, se vocês vão ficar refutando tudo que for dito aqui, é porque vocês estão em negação sobre o que vocês precisam fazer para mudar a vida de vocês. E aí, o problema não é meu, o problema não é da Júlia, o problema é de vocês. O poder é de vocês! Porque às vezes eu me questiono, por que eu tô fazendo esses vídeos? Por que eu tô fazendo esse vlog? Existe alguma razão, um interesse financeiro, alguma coisa que eu queira com isso? Não, gente, o meu interesse é puramente artístico. Seria legal ganhar dinheiro com isso, é óbvio. E se isso aqui pagar as minhas contas, melhor ainda, porque é divertido e aí eu posso ganhar minha vida fazendo coisas divertidas na internet. O que acontece, gente, é que eu tenho problemas, assim como vocês, e a forma que eu tenho como lidar com os meus problemas, tentar resolver os meus problemas, é dividindo como eu estou fazendo agora. A Júlia, quando ela começou a fazer os cursos de desbloqueio criativo dela, ela percebeu desbloquear a criatividade dos outros também desbloquearia a minha. Então é uma troca que nós estamos fazendo aqui. Eu não quero nada de vocês a não ser o que vocês vão me ensinar em resposta a esse conteúdo que eu tô colocando aqui na internet para vocês. E isso é meio que permeia tudo que eu publico, honestamente. Tudo que eu publico na internet, tudo que eu compartilho com vocês, vem dessa curiosidade minha de saber o que eu posso aprender ao compartilhar. Nós vamos falar mais sobre isso na série de vídeos que eu quero fazer sobre marketing digital, porque eu também quero aprender como que eu posso fazer isso, que eu gosto de fazer, que eu gosto de compartilhar, me beneficiar de uma forma que eu consiga retroalimentar esta produção para eu ter mais tempo de fazer esse tipo de material. Uma parada aqui que eu acho legal também, que eu sublinhei, é que ela coloca assim: a prática é mais importante que a teoria. Isso é para vocês, gente, preparadores profissionais, que ficam o tempo inteiro só se preparando, se preparando, se preparando, se preparando e nunca publicam as coisas que vocês querem publicar, tá? Fica esse puxão de orelha. Uma das coisas que a autora aborda aqui no livro, principalmente no início, e que é muito importante da gente ter esta noção, é que todos nós temos um autocensor. Todos. A gente tem uma autojulgação absurda, cruel, que nem o nosso pior inimigo nos trataria tão mal quanto nós tratamos a nós mesmos e ao que a gente produz. Nós somos péssimos para nós mesmos, de maneira geral. Então, alguns dos exercícios que ela sugere, tá, tem a ver com desafiar este sensor. Questionem tudo que vocês falam de ruim para vocês mesmos. Sempre, 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 sempre. Ele que está evitando que vocês coloquem em prática as mudanças que vocês gostariam de estar aplicando para melhorar a vida de vocês. E eu tô falando assim, em matéria de bloqueio criativo, sim, dá pra gente usar isso em várias situações, que não só de bloqueio artístico. Então, cabe a vocês aí ver o como beneficiaria vocês, né, esse tipo de exercício. Nosso artista criativo é uma criança interior propensa a um pensamento infantil. E realmente, isso acaba fazendo a gente querer calar essas vontades, porque elas são infantis. E sendo infantis, elas são inferiores. Só que elas não são inferiores, gente. Quem foi que inventou essa história? No momento que eu parei de brincar quando era criança, eu comecei a escrever. Sabe? Então eu consigo ver uma relação muito grande entre a minha criança e a arte.
E é um negócio que eu nunca desapeguei. Sempre fui uma pessoa que parou de brincar mais tarde, que nunca parou de ver desenho animado. A criação de algo novo não é realizado pelo intelecto, mas pelo instinto de brincar, agindo por uma necessidade interior. A mente criativa brinca com os objetos que ama, tá? Jung falou isso. Toda criança é um artista. O problema é como continuar artista depois de crescer. Isso que falou foi o Picasso. Ai, mas uma pessoa responsável tem que pagar as contas, tem que pensar... Uma pessoa responsável tem que cuidar da própria saúde, incluindo a mental. Então, se você está vivendo só no modo responsável, você precisa ser uma criança volta e meia, cara, pra ser felizinho. Equilíbrio é a palavra. Equilíbrio. Tá? Tu vai pagar os teus boletos, não se preocupa, tu vai pagar teus boletos, mas também separa um tempinho para fazer algo criativo. O que vai te cair o braço visitar um museu de vez em quando? Vai te cair o braço rabiscar enquanto tá falando no telefone, volta e meia? Não vai! Então para! Eu tô brigando com vocês, mas saibam que eu faço parte desse rolê, tá? Eu também estou me auto-xingando, só para vocês saberem. A recusa em ser criativo é uma escolha que contraria nossa verdadeira natureza. É assim que eu me sinto. Eu, às vezes, tô sentindo aquela vontadezinha de produzir algo criativo, começar a cozinhar aqui, subir, e aí logo eu reprimo ela. Eu preciso lavar roupa, ou, não, eu preciso responder aquele e-mail, que aquilo ali é mais importante. Eu acabo reprimindo aquela vontade de ir lá e dar uma rabiscada, ou escrever um pouquinho, ou criar alguma coisa. Eu sempre acabo reprimindo e colocando uma responsabilidade em cima. Isso aí é o meu sensor, querendo dizer que essa vontade que eu tenho de criar e de fazer algo criativo, ela é irresponsável. Todas as sugestões de tarefa que ela for dar aqui, tu sublinhar as que tu tem mais resistência em fazer. Todas essas tem que destacar e ter a consciência de que aquilo ali é o teu sensor querendo te bloquear do negócio. O que tu tá rechaçando é exatamente o que tu precisa fazer. Tem várias citações durante o livro de artistas diversos. E essa diz o seguinte: por que todos nós deveríamos usar nosso poder criativo? Porque nada torna as pessoas mais generosas, alegres, vivas, corajosas, cheias de compaixão, indiferentes a brigas e a acumulação de objetos e dinheiro. Vocês querem mais razão do que isso? Eu não. Como saber se você sofre de bloqueio criativo? A inveja é uma excelente pista. Você tem ressentimento ou ciúmes de algum artista? Diz a si mesmo: eu poderia fazer essa mesma coisa se tivesse oportunidade? Diz a si mesmo que, se levasse a sério seu potencial criativo, você poderia... Parar de dizer a si mesmo que é tarde demais. Parar de esperar até ter dinheiro bastante para fazer algo que realmente ama. Parar de dizer a si mesmo: isso é apenas o meu ego, sempre que anseia por uma vida mais criativa. Parar de dizer a si mesmo que sonhos não são importantes, são apenas ilusões e que você deveria ser mais sensato. Parar de ter medo que sua família e amigos pensem que você é maluco. Parar de dizer a si mesmo que criatividade é um artigo de luxo e que você deveria ser grato pelo que já tem. Aí aqui, gente, tem um outro capítulo que é de ferramentas básicas. E essas ferramentas básicas, elas vão ser contínuas durante todo o programa de 12 semanas. As páginas matinais é uma coisa que eu tô vendo que a galerinha do YouTube que eu acompanho, acho que tá fazendo meio errado. Pelo menos segundo essa tradução aqui deste livro. O que eu interpretei das páginas matinais é que ela é um lixão de pensamento. Ela consiste em escrever 3 páginas no início da tua manhã, jogando um monte de pensamento que tá gritando dentro da tua cabeça. Se tu não sabe o que é isso, gente, tu é uma pessoa de paz e eu te invejo. Meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não posso esquecer daquilo outro, não sei o que, mas se aquilo não der certo, aquele outro não der certo. Vocês jogam tudo naquelas 3 páginas durante a manhã pra tirar aquelas coisas do caminho.
Eu sempre tive preguiça da ideia de um diário. Eu já tive diários, nunca persisti neles. Me ajudaram em alguns momentos, foram indiferentes em outros. Mas essas páginas matinais, gente, eu nunca tinha encarado um diário dessa forma. De tipo assim, de esvaziar a cabeça do lixo que tá aqui dentro. Sempre tinha visto como um registro do meu dia e tal. E agora, gente, com aquelas pessoas fazendo journals. Fica tudo lindo, maravilhoso, com adesivo, washi tape, caligrafia linda, e recortes, e colagens, e bibibi, bobobó. Não! Nada disso. O que eu interpretei aqui que ela disse pra gente fazer é pra só fazer a verborragia mental ali em 3 páginas. A gente não vai pensar, a gente vai jogar pensamentos ali. Não é pra ninguém ler. Em algum momento das semanas desse programa, a gente vai ser convidado a ler as primeiras entradas que a gente escreveu das páginas matinais. Eu não tô muito interessada nisso, mas isso talvez seja o meu autocensor. Não peguei um caderno bonitinho para fazer essas páginas matinais. Eu não tô escrevendo ele com a caneta linda, maravilhosa ou a melhor caligrafia do mundo. Eu tô fazendo um garrancho. Por quê? Eu, particularmente, tenho um problema muito grande com o meu perfeccionismo. Se eu fosse colocar essa ideia de fazer um journal lindo, maravilhoso, com cadernos escritos à mão e que eu coleciono e não sei o que, e bibibi, bobobó, eu ia estar com um monte de tranqueira guardada, de caderno cheio de coisas que eu nunca vou ler e que também não faço questão que pessoas leiam no futuro. A outra questão é que eu ia desistir no meio do processo porque firuliar demais o rolê só vai fazer o negócio ficar mais demorado, e se fica mais demorado, mais fácil eu descartar ele do meu hábito, da minha rotina e não fazer mais. E terceiro, como eu interpretei isso como um lixão, gente, eu tocaria fogo nessas páginas pra ser meio catártico, assim, porque eu tô colocando todas as minhas preocupações, as minhas dúvidas, as coisas que me enchem o saco aqui dentro, naquelas folhas, e queimar seria muito simbólico pra mim. Eu só não vou fazer isso porque eu sei que nas próximas semanas eu vou ter que voltar para algumas páginas para ler e ver o que melhorou, tá? Durante esse processo de ter começado a escrever até o momento. A gente quer ver uma evolução, a gente quer comparar o nosso eu do momento dali, semana, sei lá qual, com o momento primeira semana. Eu só tô guardando essas páginas por enquanto por conta disso, mas provavelmente se eu continuar com esse negócio de páginas matinais, vai ser um negócio que eu vou colocar no triturador, assim, depois de escrever, pra meio que ser aquele lance assim, preocupação, e a minha terapeuta sempre dizia isso, tira da cabeça e coloca no papel. E pronto, não precisa mais ficar guardando aqui, tá no papel, entendeu? E aí se são 3 páginas completamente descartáveis, simplesmente bota no triturador, adeus, acabou, saiu da minha cabeça. Eu acho que eu já vou completar 1,5 semana de estar fazendo essas páginas matinais. Não está sendo torturoso. Eu tô querendo controlar essa minha questão de perfeccionismo. Então, eu tô fazendo de propósito, gente, uns garranchos muito horríveis. Estou escrevendo palavras erradas, que às vezes a mão dá uma... Sabe quando tá escrevendo rápido? Às vezes a mão dá um tique, um negócio, e aí tu escreve uma palavra, tu une 2 palavras, eu tô deixando. Porque eu sou a pessoa, gente, que se eu vejo um typo no WhatsApp, eu preciso voltar e editar pra tirar aquele typo, porque eu fico muito assim, ó. Então as páginas matinais, gente, eu sugiro vocês fazerem de qualquer forma por conta disso. Tira um pouco, esvazia um pouco a mente. Eu acho que isso tá funcionando legal pra mim. E vamos ver até onde vai, se eu consigo criar esse hábito como algo definitivo. Somos vítimas de nosso perfeccionista interior, um crítico maldoso e eterno, o censor, que reside no lado esquerdo do cérebro e mantém uma corrente constante de comentários subversivos que costumam ser confundidos com a verdade. O importante é deixar de encarar o censor como a voz da razão e aprender a ouvi-lo como um dispositivo de bloqueio que ele realmente é. E às vezes ele é personificado em uma pessoa específica, gente. Ela fala aqui também. Às vezes é um professor que
né, falou alguma porcaria pra vocês quando vocês eram mais novos, talvez sejam os próprios pais de vocês, talvez seja uma tia, talvez seja, sei lá, sabe, um colega. Às vezes ele é várias pessoas misturadas. E a outra ferramenta que ela coloca aqui é um negócio que eu já estou implementando já faz um bom tempo na minha vida, que é o encontro com o artista, tá? O encontro com o artista são saídas de campo que tu vai fazer sozinho. Ah, vou na loja de material de arte, sozinho, tá? Vou no museu. Então aí é que tá. Eu já faço muito isso, tá? Eu já sou uma pessoa bem independente, que já faço os meus rolês tudo. Ah, eu tô a fim de ir pra lá, vou pra lá. Hoje de manhã eu fui na Corale comprar umas canetinhas, gente. E eu faço isso bem seguido, apesar do meu bolso dizer que não. Mas eu vou buscar atividades que estão fora da minha zona de conforto. Então, eu vou tentar buscar uns museus diferentes. Eu vou tentar ir pra peças de teatro, que era um negócio que eu ia horrores quando eu era criança. E talvez em show de orquestra. Eu vou buscar uns rolês um pouco mais complexos, que eu tenho mais preguiça de ir, mas que eu tenho que ir sozinha. Ah, odeio essas coisas sérias demais. Seu artista pode exclamar se você persistir em levá-lo apenas em lugares adultos e culturalmente edificantes. Ah, tem isso, né? Tem isso, né, gente? Às vezes a gente acha que ser criativo é ser intelectual. Ai, eu vou botar o monóculo e vou lá analisar e fazer rolês chatos. Tem uma parte aqui que ela fala muito a respeito de encher o nosso poço criativo, e isso a gente faz através desses encontros com o artista. A gente sai, a gente se alimenta de arte. E outra, gente, esses encontros com artistas, eu comentei ir ver uma orquestra, ver teatro e ir no museu, porque não necessariamente tu pode gostar desses rolês. Eu coloquei esses rolês pra eu fazer porque eu gosto, eu acho interessante, eu me divirto nisso. Mas agora, se tu acha muito chato ir no museu, vai pra um parque de diversões. A gente não precisa, sabe, fazer o que o senso comum fala o que é arte, o que não é arte. Fala o que faz, tu tem que fazer o que é divertido pra ti. Porque ela fala sobre essas experiências encherem o poço criativo. E aí tem um trecho em que ela fala o seguinte: a nossa atenção focada é essencial para encher o poço. Precisamos encontrar nossas experiências de vida e não ignorá-las. O que eu acho interessante é que ela fala nossa atenção focada. Porque, gente, esse livro foi escrito em 1992, não existia smartphone, não existia TikTok, não existia Instagram para tirar a nossa atenção. Vocês têm noção do quanto este celular aqui que eu estou gravando para vocês, ele faz a gente perder tempo? Todo o nosso tempo ocioso a gente passa dentro da tela e não é um descanso. Ficar na tela não é um descanso. É uma injeção de dopamina que a gente ganha e que a gente fica viciado naquilo, tá? Então, diminuir o tempo de tela, gente, eu acho que é uma coisa que ela adicionaria aqui nesse livro se ela atualizasse esse rolê. E aí, gente, para concluir toda a introdução e o início desse livro, ela termina com um contrato que a gente tem que assinar, tá? E eu vou falar esse contrato em voz alta aqui, como se fosse um acordo verbal com vocês, para tentar me comprometer a seguir as 12 semanas desse livro, certo? Então aqui, ó, eu, Cris Petter, entendo que estou realizando um encontro intensivo e guiado com minha própria criatividade. Assumo o compromisso de cumprir as 12 semanas do programa. Me comprometo a me dedicar à leitura semanal, às páginas matinais diárias, ao encontro semanal com um artista e à realização de todas as tarefas da semana. Compreendo ainda que este curso irá levantar questões e emoções com que precisarei lidar. Me comprometo a cuidar muito bem de mim, com sono, dieta e exercícios adequados, além de atividades que façam sentir-me bem por toda a duração do curso. Cris Petter, março de 2025. Spoiler, eu já li a primeira semana, eu ainda não executei todas as tarefas,
Mas isso vai ficar para a parte 2 do nosso episódio. Gente, é isso. Esse vídeo deve ter ficado gigantesco. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem acompanhar os episódios do Caminho do Artista, sigam o canal, coloquem a notificação ali no sininho, que aí vocês vão ficar avisados a respeito do próximo vídeo. Deixem um like se vocês gostaram. E não esqueçam que quem faz parte do canal de Discord vê este vídeo antes de todo mundo. Eu sempre libero primeiro para o canal do Discord e depois, mais tarde à noite, eu publico para o YouTube inteiro. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.